Olá a todos, salve Maria. Meu nome é Fausto, eu sou instrutor de formação mariana da Federação das Congregações Marianas da Diocese de São José dos Campos. Estamos aqui então prosseguindo o curso de formação mariana. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos do Manual Devocionário, que é o de orações comuns. Lembrando que a gente já abordou esse assunto na primeira parte desse primeiro módulo, e agora vamos apresentar mais detalhes. Primeiro, um índice. Então, o capítulo 2 do Manual Devocionário instrui sobre as orações comuns do congregado mariano. São elas a oração na vida cristã, a oração da Virgem Maria, como rezar. Aqui a gente vai falar sobre uma motivação e um método para se rezar, né, para se fazer as orações. Depois a gente começa com as orações propriamente ditas, né, as orações diárias do congregado mariano, manhã e noite, a oração para antes e depois das refeições, a meditação, oração mental, o Santo Rosário, o pequeno ofício da Imaculada Conceição, a visita ao Santíssimo Sacramento, a hora santa, a via sacra e a direção espiritual. Vamos então falar agora sobre a motivação e método para rezar. Primeiro, na seção 2.1, a oração na vida cristã. Grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos e o celebra na liturgia sacramental, para que a vida dos fiéis seja conforme a de Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Esse mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. E aí o resto do texto desenvolve essa ideia. Oração da Virgem Maria. Nesse texto, da seção 2.2, se menciona aqui a Ave Maria, mas cujo texto foi extraído da Bíblia, do Evangelho, né? Então, essa inspiração, para que quando a gente estiver rezando a Ave Maria, mas também lendo o Evangelho, nós nos lembremos de Nossa Senhora e a tratemos com a devoção merecida. Como rezar? Existem fórmulas, e aí o Manual Devocionário apresenta algumas, né, que são sugestões. Cada congregado mariano deve encontrar a sua maneira pessoal de rezar e deixar-se guiar pelo Espírito Santo, a exemplo da Virgem Maria. Então, é disso que trata essa seção 2.3. Oração da manhã. Vamos começar agora a falar sobre algumas orações diárias do congregado mariano. As orações diárias, uma delas, oração da manhã, se faz devotamente com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue-se um conjunto de orações, né? No manual tem o contexto completo, vai da página 43 até a página 52. Isso é uma boa preparação para quem acaba de acordar e vai ter o dia todo em frente, né? Para estar preparado para manter a sua vocação espiritual e avançar na conversão e na santificação, com a precaução necessária por causa da tentação que pode surgir durante o dia. Na oração da noite, uma outra oração diária do congregado mariano, né? Feita antes de se recolher, antes de dormir. Então também tem todo um esquema de oração, vai das páginas 52 até a página 51, 61. E dentro dessa oração da noite existe um exame de consciência. Então, durante o dia, é possível a gente ficar atento para ver aquelas tentações que teve, se caiu na tentação ou não, para depois chegar de noite e fazer um exame de consciência. Mas não é só apenas isso que existe na oração da noite, existem outras orações também. Agora a oração das refeições, que é uma oração conhecida dos católicos, né? Não só dos congregados marianos. Temos aí uma fórmula para se fazer antes das refeições e depois das refeições. A oração do Santo Rosário, também conhecida de todos os católicos, né?
Normalmente se faz um terço, né, diário, mas também pode se fazer o rosário. Então aqui a gente tem um texto assim que pode orientar bem facilmente o congregado mariano, né? Até porque pode ser que uma outra coisa o congregado mariano não conheça. Por exemplo, essa parte introdutória, orações preparatórias, né? Pode ser que não seja assim de conhecimento geral dos católicos, né? Pode ser que um outro não conheça. Então existem também essas orações preparatórias. E depois vem lá os mistérios, né? Os mistérios nas segundas-feiras, né? São mistérios que a gente pode rezar um a cada dia. Na segunda-feira são os gozosos, na terça-feira os dolorosos, na quarta-feira os gloriosos, na quinta-feira os luminosos, na sexta-feira os dolorosos novamente, no sábado os gozosos e no domingo os gloriosos. Outra oração conhecida nossa também é a hora santa. A adoração é a primeira atitude do ser humano, que se reconhece criatura diante do seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor, que nos fez, e a onipotência do Salvador, que nos liberta do mal. É prosternação do espírito diante do Rei da Glória, e o silêncio respeitoso diante de Deus sempre maior. A adoração de Deus, 3 vezes santo e sumamente amável, nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. E aí segue uma fórmula da hora santa, que é a mesma usada na preparação do 36º Congresso Eucarístico Internacional, com algumas adaptações. Em seguida temos o pequeno ofício. O pequeno ofício da Imaculada Conceição é inspirado na Sagrada Escritura. Para rezá-lo devidamente e com mais devoção, deve-se conhecer as passagens do Antigo Testamento, de onde são tomadas suas figuras e comparações. No final, sobre os números indicados, constam algumas explicações do texto. Seguem então algumas normas práticas para se rezar o pequeno ofício e um método para a recitação em comum. Então nós sabemos que o ofício, né, o pequeno ofício, ele tem as horas do dia para serem feitas, né? Então as matinas, no início do dia, antes da aurora, né, antes do sol nascer. Temos aqui a continuidade aqui das matinas. Depois vem as outras fases do pequeno ofício, que são a prima, às 6 da manhã, a tércia, às 9 horas da manhã, a sexta, ao meio-dia, a noa, às 3 da tarde, as vésperas, às 18 horas, e as completas, finalmente, as completas à noite. Depois do ofício, né, de se fazer todo esse ofício, aí vai ter então uma oração, uma antífona e uma oração final. Agora vamos falar sobre a meditação. Primeiro, uma introdução. Temos na seção 2.6 aqui uma introdução, né, sobre o histórico da meditação. A tradição cristã conservou 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração mental. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas expressões tempos fortes de vida, de oração. E aí segue essa introdução sobre a meditação. O método. O método consiste basicamente de 3 partes: a preparação, a meditação propriamente dita e a conclusão. E aí segue então uma descrição, né, uma explicação sobre cada uma dessas etapas. A meditação é composta também de 3 etapas, né? Ou melhor, 3 frutos. São os afetos, os propósitos e os pedidos. É como se fosse um retiro naciano. No retiro naciano nós também, ao final do retiro, nós saímos com os propósitos, né? E que pretendemos usar durante todo o ano até o próximo retiro. Então aqui também existem os propósitos. E finalmente a conclusão. Também tem 3 fatos nessa conclusão, que são o agradecimento, a renovação de propósitos e a petição.
Então, falando de retiro naciano, nós lembrando aqui que na segunda parte desse primeiro módulo, a gente falou sobre o retiro naciano. Lá nós falamos mais sobre esse aspecto dos propósitos, né? A próxima oração comum é a visita ao Santíssimo Sacramento, que é coberto aqui no item, na seção 2.9. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma excelente prática de piedade e devoção. Consiste em passar momentos, repetidas vezes ao dia, se possível, aos pés do Divino Mestre presente na Eucaristia. Esses momentos são de recolhimento e silêncio, criando assim as disposições interiores para ouvir a voz do Senhor no mais íntimo da alma. O procedimento melhor para realizar a visita é deixar expandir-se livremente a alma em fervente colóquio com Jesus. Não se faz necessário ter muitas letras, muito menos eloquência, mas unicamente amar muito a Nosso Senhor e ter para com Ele a confiança e a simplicidade infantil que se tem com um amigo querido. Tá aí, então, uma forma de se fazer a visita ao Santíssimo Sacramento. Temos, então, aqui uma fórmula, né, que é chamada a estação. Então, você faz a oração do Pai Nosso, a Ave Maria, a Glória ao Pai. Você repete 3 vezes essa fórmula. E então termina-se com uma comunhão espiritual, que é uma comunhão sem receber a hóstia consagrada, né? É uma comunhão apenas mental, vamos dizer assim. Vamos falar agora sobre a via sacra. A oração cristã gosta de seguir o caminho da cruz, seguindo o Salvador. As estações do pretório ao Gólgota e ao túmulo marcam o caminho de Jesus, que resgatou o mundo pela sua Santa Cruz. Então temos aí também no manual devocionário que a gente nota que realmente tem uma grande quantidade de orações e de ações, né, que o católico normalmente vive durante o ano, né, e a Via Sacra é uma dessas ações. Então está aqui para facilitar para o congregado mariano esse texto que orienta, né, como fazer. Em seguida a gente fala agora de direção espiritual. O que estabelece a regra de vida? Que os congregados e congregadas tenham na direção espiritual uma segura orientação para suas vidas, a fim de que exista um progresso contínuo na busca de perfeição do amor. Só lembrando que a gente tem um diretor da congregação mariana, que é um sacerdote, né? E aí o diretor não necessariamente é o diretor espiritual da gente. A gente pode ter um diretor espiritual que é um outro sacerdote. A direção espiritual é um meio de formação tradicionalmente recomendado pela Igreja e para os congregados e congregadas um instrumento para que se viva com qualidade a regra de vida. Para que a direção espiritual seja sempre proveitosa, é preciso que se escolha um bom diretor espiritual com o qual periódica e regularmente seja possível encontrar-se. A gente lembra também que os propósitos do Retiro Daciano podem, de certa forma, ser usados como direção espiritual, já que a gente, lá no Retiro, a gente é conduzido pelo diretor do Retiro, normalmente um sacerdote, e ele vai nos colocando num contexto do qual, com a oração, com a reflexão, com a imaginação e com a resultante definição dos propósitos, a gente cria um conjunto que pode nos ajudar durante o ano, né? Então, de certa forma, os propósitos do Retiro Daciano podem ser usados como um diretor espiritual. As exigências para essa direção espiritual são as seguintes: que exista plena sinceridade e abertura da própria alma, uma docilidade e obediência às orientações do diretor, no que diz respeito à vida espiritual, e a perseverança. Com isso, a gente conclui aqui as orações comuns que estão no manual devocionário. E aí, no próximo episódio, vamos falar sobre as orações especiais. Lembrando sempre de fazer o teste após ver o vídeo. Fazer o teste, né? Tem um formulário para você fazer. E aí, preenchido o formulário, respondidas as questões, você entra em contato com o seu instrutor de formação mariana e ele vai fazer a revisão lá das suas respostas
Estando tudo certinho, ele então vai te solicitar que avance para o próximo episódio, tá bom? Nunca avance para o episódio seguinte sem a anuência do seu instrutor de formação. Então, até o próximo episódio. Salve Maria!